E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Antes, porque isso vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse, que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis. E outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: Que é isto que nos diz? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai. Diziam, pois: Que quer dizer isto? Um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhes: Indagais entre vós acerca disto que disse. Um pouco e não me vereis? E outra vez um pouco e ver-me-eis? Na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lembra da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora na verdade, tendes tristeza. Mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus: Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O segundo livro das Crônicas, capítulo 24. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 40 anos em Jerusalém. A sua mãe se chamava Zíbia e era da cidade de Berseba. Enquanto o sacerdote Joiada vivia, Joás fez o que agrada a Deus, o Senhor. Joiada arranjou para Joás 2 esposas, que lhe deram filhos e filhas. Algum tempo depois,
Joás decidiu fazer concertos no templo. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas e lhes disse: Vão pelas cidades de Judá e recebam o dinheiro que o povo deve dar para o pagamento dos concertos, que são feitos todos os anos no templo. E façam isso logo. Mas eles não se apressaram. Então o rei mandou chamar o grande sacerdote Joiada e perguntou: Por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, mandou cobrar do povo para pagar as despesas da tenda da presença de Deus? Atalia, que era mulher má, e os seus seguidores haviam estragado o templo e tinham usado os objetos sagrados do templo na adoração do deus Baal. O rei mandou fazer um cofre que foi colocado perto do portão do templo, do lado de fora. Então anunciaram pela cidade de Jerusalém e pelo país inteiro que o povo devia trazer a Deus, o Senhor, o imposto que Moisés, servo de Deus, havia mandado cobrar quando eles estavam no deserto. Os chefes e todo o povo vieram alegres e puseram o dinheiro no cofre, até que ficou cheio. Todos os dias, os levitas levavam o cofre aos funcionários do rei, e quando estes viam que estava cheio, o secretário do rei e o representante do grande sacerdote vinham, tiravam o dinheiro e levavam o cofre de volta para o templo. Assim ajuntaram muito dinheiro. O rei e Joiada entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho do templo, e estes contratavam pedreiros, carpinteiros e pessoas que trabalhavam com ferro e bronze para fazer os concertos no templo. Todos puseram mãos à obra e trabalharam tão bem que o templo acabou ficando como era quando tinha sido construído. Ficou até mais forte do que antes. Quando terminaram o trabalho, levaram ao rei e à Joiada o ouro e a prata que haviam sobrado. Eles usaram esse ouro e essa prata para fazer os objetos usados para o culto no templo e para os sacrifícios, e também para fazer vasilhas e outros objetos. Enquanto Joiada viveu, os sacrifícios foram oferecidos no templo todos os dias. Joiada viveu muito, até ficar bem velho. Ele morreu e foi sepultado junto com os reis na cidade de Davi, por causa do bom serviço que havia prestado ao povo de Israel, a Deus e ao templo. Depois da morte de Joiada, as altas autoridades de Judá foram falar com o rei e se ajoelharam em frente dele em sinal de respeito. E o rei concordou com o que eles disseram. Aí o povo parou de ir ao templo para adorar o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e começou a adorar os postes ídolos e os outros ídolos. Por causa desse pecado, o Senhor Deus ficou irado com o povo de Judá e com os moradores de Jerusalém. Mas o Senhor mandou profetas a fim de avisarem o povo que voltasse para ele. Porém, o povo não deu atenção a eles. Aí o Espírito de Deus veio sobre Zacarias, filho do sacerdote Joiada. Então ele ficou de pé, num lugar alto, e disse ao povo: Esta é a mensagem de Deus. Por que desobedecem aos mandamentos de Deus, o Senhor, fazendo assim com que a desgraça caia sobre vocês? Vocês abandonaram o Senhor, e por isso Ele também os abandonará.
Algumas pessoas fizeram planos para matar Zacarias e, obedecendo à ordem do rei, o mataram a pedradas no pátio do templo. O rei nem pensou no serviço fiel que lhe havia prestado Joiada, o pai de Zacarias. Matou o filho dele. Zacarias, ao morrer, disse: Que o Senhor Deus veja isto e acerte as contas. Durante a primavera daquele ano, o exército sírio invadiu a terra de Judá e atacou a cidade de Jerusalém. Mataram as altas autoridades do país e mandaram para o rei da Síria, em Damasco, tudo o que levaram do país. O exército sírio era pequeno, mas o Senhor Deus deixou que eles derrotassem o exército dos judeus, que era muito maior, pois os judeus haviam abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Assim o rei Joás recebeu o castigo que merecia. Joás havia sido gravemente ferido. Depois que os sírios foram embora, 2 oficiais de Joás fizeram uma revolta contra ele e o mataram enquanto ainda estava de cama. Eles fizeram isso para se vingar da morte do filho do sacerdote Joiada. Joás foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. 2 homens planejaram a morte dele. Zabade, filho de Simeate, uma mulher da terra de Amon, e Jeozabade, filho de Sinrite, uma mulher da terra de Moabe. No comentário sobre o livro dos reis, estão escritas as histórias dos filhos de Joás, as muitas profecias que foram feitas contra ele e a história da reconstrução do templo. Amazias, filho de Joás, ficou no lugar dele como rei. Salmo 81. De Asaf, ao regente do coro, com a melodia de Os Lagares. Cantem com alegria a Deus, o nosso defensor. Cantem louvores ao Deus de Jacó. Comecem a música e toquem os tambores. Toquem músicas alegres nas liras e nas harpas. Toquem a trombeta para a festa quando chegar a lua nova e quando for lua cheia. Isso é lei para Israel, é uma ordem do Deus de Jacó. Quando Deus marchou contra a terra do Egito, ele deu essa lei ao povo de Israel. Ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo: Eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas. Fiz com que vocês ficassem livres de carregar os cestos cheios de tijolos. Quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde eu estava, escondido, na tempestade, eu lhes respondi. Eu os pus à prova na fonte de Meribá. Meu povo, escute os meus conselhos. Oh, Israel, como eu gostaria que você me ouvisse. Nunca mais sirvam nenhum deus estrangeiro, nem adorem nenhum deus estranho. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Sou aquele que os tirou da terra do Egito. Abram a boca e eu os alimentarei. Mas o meu povo não quis me ouvir. Israel não me obedeceu. Portanto, eu deixei que eles andassem nos seus caminhos de teimosia e que fizessem o que queriam. Como gostaria que o meu povo me ouvisse, que
que o povo de Israel me obedecesse. Eu derrotaria logo seus inimigos e castigaria todos os seus adversários. Aqueles que me odeiam se curvariam diante de mim, e o castigo deles duraria para sempre. Mas a vocês eu daria o melhor trigo e os alimentaria com mel do campo até que ficassem satisfeitos.